Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma semana de programas aqui no Novo Canal. Hoje, como é segunda-feira, começamos com o habitual programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que já está à minha espera do outro lado do ecrã. Boa noite, boa tarde, doutor. Boa tarde, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada. Doutor, para este programa traz-nos mais um tema sensível, a legalização da prostituição. Sim, decidi abordar este tema porque não há muitos anos, há 2 anos, se não estou em erro, este foi um tema quente e que depois ficou adormecido, mas suspeito que em breve voltará à baila, digamos assim. Suspeito que voltará a ser alvo de discussão na Assembleia da República, até porque a continuar a mesma estrutura de poder que temos em Portugal para uma ligação assim, depois da eutanásia, eu penso que virá esta questão mais tarde ou mais cedo da legalização da prostituição. Este foi um tema que, à época, e estou a falar de 2018, 2019, quando se falou desta questão, teve alguma discussão pública, houve alguma discussão pública sobre o assunto, os partidos posicionaram-se, as organizações da sociedade civil também se posicionaram, a Igreja Católica também se posicionou, ou seja, as posições estavam mais ou menos definidas e eu penso que não andará muito longe daquilo que acontecerá agora se este tema, como eu julgo que acontecerá em 2021 ao início de 2022, voltar à Assembleia da República. E tendo em conta que o Governo tem andado assim a legislar algumas questões, ora nas nossas costas, ora a legislar sobre questões que são laterais àquilo que é estrutural na sociedade portuguesa, em vez de se ocupar daquilo que é estrutural e realmente importante para a vida das pessoas, parece-me que em breve teremos uma iniciativa legislativa neste sentido. Felizmente, ainda que saibamos que a maioria do Partido Socialista está de acordo com a legalização da prostituição, felizmente dentro do próprio Partido Socialista não há consenso e há quem se oponha a este tipo de legislação, discordando que exista uma regulamentação de uma atividade como é a prostituição, em lugar de fazer aquilo que um governo deve fazer, que é legislar sobre medidas que permitam agir sobre as causas desse fenómeno. A juventude socialista, à época, tinha-se mostrado muito a favor desta legalização. Por seu lado, o CDS-PP opõe-se a esta questão, reconhece que atribuir à prostituição o estatuto de profissão não é o melhor caminho, pois entende que uma mudança neste sentido pode ser muito perniciosa, não invalidando que se tomem medidas de saúde e de sistema, e se monte um sistema de apoio que seja equacionado para dar apoio efetivamente a estas pessoas. O Partido Social Democrata não tem posição sobre esta questão, também estava dividido. Alguns deputados apoiavam a legalização, outros eram contra. De facto, existem vozes dissonantes quanto a esta temática, mostrando também que há ainda um grande debate a fazer, pois dentro dos dois grandes partidos, digamos assim, da governação,
ao longo das últimas décadas, se dentro destes dois grandes partidos não é possível sequer ter uma posição de unanimismo ou próximo disso, é porque é necessário fazer ainda um grande debate público, é necessário ainda colocar as pessoas a discutir mais sobre as implicações de uma matéria como esta. É necessário, doutor, tal como na eutanásia, ouvir as pessoas. Exatamente, é necessário ouvir as pessoas, ouvir as associações, as instituições que trabalham com as prostitutas que estão no terreno, ouvir as organizações da sociedade civil, ouvir organizações ligadas aos direitos humanos, porque a questão da prostituição não se trata só da prostituição, trata-se muito mais do que aquilo que é a prostituição, porque todos nós sabemos que o negócio da prostituição, digamos assim, não é um fim em si, ele é parte de um negócio muito maior. E por isso, o que tem acontecido é que esta matéria agora tem andado assim a marinar, como se costuma dizer, porque têm ocorrido outras questões mais pertinentes para resolver e acho muito bem. Primeiro vamos resolver aquilo que é importante resolver para não fazerem o mesmo que fizeram no caso da eutanásia. De mãos dadas, maioritariamente o PS e o Bloco de Esquerda têm estado a trabalhar e têm continuado um trabalho de um enquadramento legal para os trabalhadores do sexo ou do trabalho sexual, que proteja os direitos dessas pessoas, aquilo que todos nós chamamos de prostituição. No fundo, é utilizar um eufemismo para denominar aquilo que é uma tragédia humana, é um negócio atroz, e estes eufemismos são sempre muito perigosos. Chamar trabalho sexual ou trabalhadores sexuais às prostitutas e prostitutos parece-me muito perigoso. Porque estas semânticas servem sempre para limpar a carga negativa, todos nós, é esta questão, porque atrás disto estão tragédias humanas, estão vidas humanas, estão muitas vezes casos de tráfico de seres humanos. Também sabemos muitas vezes que estes negócios surgem associados não só ao tráfico de seres humanos, mas também ao tráfico de droga. Portanto, não é com eufemismos que se resolve o problema, mas sim com medidas concretas que, se houver um governo com coragem para tomá-las, pois. Esta tragédia humana, normalizar esta tragédia humana enquanto atividade económica, vai mais uma vez, como no caso da eutanásia, contra tudo aquilo que são os valores éticos e morais sobre os quais se fundam a nossa sociedade, e sociedade, não só a sociedade portuguesa, mas eu estou a falar das democracias de tipo ocidental, vai contra os direitos humanos sobre aquilo que nós consideramos que é a liberdade da pessoa poder ter um emprego digno, um emprego que lhe permita ter uma vida digna. Este repto foi lançado pela Juventude Socialista em 2017 e veio mostrar bem de que lado estão os valores societais da justiça e da igualdade de oportunidades. Esta legalização e mercantilização do mercado sexual, para além da veemente oposição do CDS, tem também a oposição por parte do PCP, tal como aconteceu na eutanásia, porque, tal como nesse caso, estes dois partidos políticos assumem uma posição clara relativamente a esta questão, uma posição mais conservadora, e conservadora não num sentido negativo, porque conservar as estruturas da sociedade é essencial e por isso estes dois partidos tomam aquilo que, a meu ver, é uma posição relevante e é uma posição que, de alguma forma, assumem o papel quase de faróis destes valores éticos e morais que a sociedade portuguesa não pode perder com estas tentativas de
moderno são tragédias humanas e sociais. Não é necessário refletirmos muito sobre isto, pois pensarmos que nenhum de nós, pais de família, aceitaria ver a sua esposa ou a sua filha como prostituta, ou como eles dizem, trabalhadora sexual. Este eufemismo é terrível, conforme o Bloco de Esquerda utilizou, os trabalhadores sexuais. Nenhum de nós aceitaria isso como normal, ver uma filha chegar a casa. Então o trabalho correu-te bem, e a filha vir falar sobre o trabalho. Misturar trabalho com a questão da prostituição é perverso. O tema que deveria estar em cima da mesa deveria ser a abolição da prostituição e não a sua legalização. Estas mulheres e homens que estão nesta área, que se dedicam à prostituição, não são trabalhadores sexuais, são seres humanos que são alvo das mais vis e desumanas formas de exploração sexual, muitas vezes ao tráfico de seres humanos, à escravatura, ao tráfico de droga, ao tráfico de armas. É um negócio vil que eu acho que apenas nas mentes do Bloco de Esquerda pode ser entendido como trabalho sexual. Chamar a isto de trabalho é muito difícil. Há quem defenda, doutor, que a legalização da prostituição poderia terminar com a exploração sexual. Está de acordo? Não, discordo de todo, completamente, porque nós sabemos que nos continuam a atuar redes de tráfico humano, continuam a atuar redes. O negócio permanece tal como permanece nos países onde não é legal. Está encapotado de outra forma e permite ao Estado captar dinheiro, captar impostos. Mas é muito mau quando nós chegarmos ao ponto de termos um Estado que se serve de um negócio que é desumano e que é uma tragédia humana, não é? Muito mal estaremos nós quando o Estado precisar disso para captar impostos. Sim, e resultar numa receita fiscal significativa, não é? Exatamente. E o Estado ir captar essa receita fiscal é uma receita fiscal imoral. Eu penso que o Estado não se deve meter neste negócio. Este não é um negócio do Estado. O Estado é uma pessoa de bem e, como tal, não deve colher frutos daquilo que é a prostituição e dos seus negócios associados. Senão, também podemos, em última análise, mais tarde, discutir a legalização do tráfico de droga, de armas, de pessoas, porque a certa altura tudo é legítimo. A certa altura tudo é legítimo para o Estado colher impostos, porque se formos por aí, então o caminho está aberto para tudo. E a certa altura, legal, o que é que o Estado apoia e o que é que o Estado não apoia. Todos nós sabemos que a maior parte da prostituição, e não faltam estudos académicos sobre isso, resulta de situações económicas e sociais frágeis e, em muitos casos, também associados à toxicodependência. Ainda que exista quem queira convencer que a prostituição é uma questão de opção, que há pessoas que querem ser prostitutas, existirão algumas, com certeza, mas são minoritárias. A prostituição não é uma questão de opção, ainda que existam algumas mulheres e homens que optam pela prostituição como modo de vida, na maior parte dos casos não se trata de uma opção de vida, porque é um caminho para um abismo em que muitas mulheres e homens entram por necessidades essencialmente económicas e que muitas vezes, mesmo querendo sair desse meio, não conseguem ou têm muita dificuldade em sair, porque quebraram laços sociais, porque quebraram laços com o mundo do trabalho e torna-se depois muito difícil uma reinserção social. E mais uma vez, se alguém tiver dúvidas sobre esta questão, questione as suas esposas, filhas, amigas, colegas, se tomariam essa opção profissional. Nenhum, e com toda a razão se ofenderia com uma questão desse tipo. Faça isto, como podem alguns partidos
aceitar que esta é uma questão de opção. Mesmo nos países onde a prostituição é legal, alguns países da Europa, as autoridades policiais têm muita dificuldade em discernir aquilo que é prostituição efetivamente legal e de opção, digamos assim, da mulher, porque nunca é opção, todas vêm de meios pobres, não há ninguém rico que se dedique à prostituição. Têm dificuldade em discernir quais são os limites das redes de tráfico humano, mesmo nos denominados bordéis legais que existem nesses países. Depois é preciso ter presente que este fenómeno da prostituição tem um caráter tão vil e estigmatizante que a reinserção destas mulheres e homens torna-se praticamente impossível, não só pelo peso social que é colocado sobre estes, como também pelos imensos traumas físicos e psíquicos que as prostitutas e prostitutos têm, portadores de doenças sexualmente transmissíveis. Porque é preciso não esquecer que quem se dedica à prostituição muitas vezes não é só o ato sexual em si, muitas vezes é alvo de violência física, é alvo de violência psíquica, de uma forma muito intensa, e por isso legalizar a prostituição ou a eutanásia ou o tráfico de drogas ou de armas é realmente tornar legal tudo aquilo que se opõe aos princípios humanistas e judaico-cristãos que informam a sociedade portuguesa. Acha que a Para além disso, legalização... Doutor, peço desculpa. Acha que a legalização da prostituição poderia estar a incentivar? sim, eu penso que quando tornamos algo deste género legal, abrimos sempre uma caixa de Pandora em que não sabemos o que pode acontecer. E neste caso, iria tornar mais fácil o trabalho das redes de tráfico humano, iriam com certeza abrir muitos mais bordéis legais. Em Portugal é preciso não esquecer que já houve prostituição legal em bordéis legais no tempo do Estado Novo, em determinada altura, e que depois terminou. É preciso dizer que essas mulheres e homens que se dedicavam a essa atividade não eram propriamente as pessoas mais felizes e realizadas deste mundo. Não era uma questão de opção, e eu penso que nunca será uma questão de opção vender o nosso corpo, digamos assim. Porque lá está, estamos a ir contra aquilo que é a base da nossa cultura. Estamos a ir contra esta cultura de milénios assente nos valores judaico-cristãos, nos valores humanistas, na Carta dos Direitos Humanos. Estamos a ir contra uma série de coisas e queremos travesti-la como sendo algo normal, e normalizar o anormal, o efeito é sempre perverso e só cria mais miséria humana, e não é isso que se pretende para um país que se quer avançado, europeu e aberto ao mundo. E como eu estava a dizer, o que isso iria resultar era abrir uma caixa de Pandora que mais à frente poderia, no limite, levar à legalização da pedofilia e de outras práticas contrárias a estes valores fundamentais da nossa sociedade. O caminho, claro está, para combater estas questões está sempre na educação, está sempre na transmissão dos valores que não objetifiquem as mulheres e os homens. É um caminho que só se faz pela educação e pela prática da cidadania cada vez mais plena, e é uma cidadania também que seja inclusiva e que combata as desigualdades sociais extremas. Pois sabemos que é essencialmente da pobreza e da toxicodependência, na pobreza e na toxicodependência que são produzidas as almas que se perderão ou que se perdem na prostituição,
e que vão viver uma vida de escravatura ou de semi-escravatura, como acontece em muitos casos. Para além disso, também é necessário modificar uma certa mentalidade patriarcal que ainda existe na sociedade portuguesa, que vê a prostituição como algo natural e essencial a um certo equilíbrio de uma sociedade de vícios privados e virtudes públicas. Em Portugal, desconhece exatamente qual é que é o número de pessoas que vive da prostituição, porque elas estão nas ruas, estão em casas de prostituição, estão em apartamentos fechados, muitas vezes escravizadas, traficadas entre proxenetas, entre países, andam ter um número concreto de quantas prostitutas existirão, mas sabemos que são largos milhares. É uma realidade da qual ainda apenas conhecemos a ponta do iceberg, exatamente por estas características que eu referi, e apenas vamos conseguindo saber algumas coisas através de estudos académicos e de relatos de algumas ex-prostitutas e prostitutos, ou prostitutas e prostitutos no ativo, digamos assim. Sabemos que a esmagadora maioria das pessoas que se dedicam à prostituição são do sexo feminino, que se prostituem por dificuldades económicas ou porque foram raptadas e vendidas várias vezes por traficantes de seres humanos. E antes de passar à sugestão, gostaria de convidar o nosso auditório a ver um filme de David Yates, de 2004, que se chama exatamente Sex Traffic. É um filme em duas partes e que relata muito bem e com crueza e sem eufemismos o que é este negócio da prostituição. É uma história de duas jovens irmãs moldavas que são raptadas e traficadas através da Roménia e da Sérvia e que vão depois para Londres e são vendidas várias vezes e que passam as coisas mais horríveis e tenebrosas que podemos imaginar. Julgo que todos estamos de acordo que não queremos este mundo para as mulheres que conhecemos e nem para as que desconhecemos. Queremos um mundo em que o Estado não seja o promotor de negócios imorais como este. E passando então às sugestões de leitura. Depois deste tema mais pesado. Não, este tema é pesadinho, então vamos continuar, porque é a partir da infância que se formam as pessoas E os nossos valores? Os nossos valores são transmitidos a partir da infância. Eu trouxe de novo duas obras infantis que nos permitem revisitar alguns desses valores e permitem-nos refletir sobre esses valores, porque os adultos também devem ler literatura infantil para muitas vezes se posicionarem de outra forma e até pensarem de outra forma. Por isso eu trouxe O Pássaro da Cabeça, de Manuel António Pina, com imagens de Hilda David, publicado pela Porta Editora. É uma obra poética, essencial para a formação literária, ética e moral de crianças e adultos. Manuel António Pina nasceu em 1943 no Sabugal, tendo falecido em 2012 no Porto. Foi jornalista, foi escritor. Antes disso andou pelos caminhos do exercício do direito e da publicidade. Aí está a ligação também com os valores e com as leis. Do jornal. Foi um profícuo autor de livros para crianças e jovens e de poesia também. Através do jogo com as palavras e dos conceitos, este autor liberta a imaginação de quem o lê, enquanto transmite os mais significativos valores da vida. Recebeu muitos prémios literários, entre os quais o Prémio Camões. Depois da autoria do meu conterrâneo Alves Redol, trago A Vida Mágica da Sementinha. Nesta história para a infância e juventude, o autor
socorre-se da fábula e da metáfora para transmitir com mestria aquilo que há de mais profundo no ser humano. António Alves Redol nasceu em 1911 em Vila Franca de Xira e veio a falecer em Lisboa em 1969. Com 16 anos parte para Angola, onde viria a trabalhar durante 4 anos. Em 1938 publica o seu primeiro livro, mas é em 39 com Gai Belos que publica a sua obra de maior fôlego literário, dando início àquilo que veio a ser o movimento neorrealista. Do conjunto da sua obra contam-se mais de 30 obras, entre romances, contos, peças de teatro, livros para crianças, como este, e é com estas obras infanto-juvenis, para serem lidas por crianças de todas as idades, dos 7 aos 77 anos, como se dizia a determinada altura, que eu termino o programa de hoje, desejando a todo o auditório do Novo Canal e assim confinamento, que não se esqueça ninguém, que é a melhor coisa que se pode fazer para ultrapassar este difícil período, que está com a luz ao fundo do túnel, é ler muito, mas sobretudo ler bons livros. Obrigado, uma boa tarde. Muito obrigada, Dr. Rui Brito Fonseca, por mais um programa e por mais um tema quente. Quanto a si que está desse lado, o tema que esteve hoje em cima da mesa foi a legalização da prostituição. É sem dúvida alguma um programa que deveria ver ou rever em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Desejo-lhe agora uma boa noite e uma boa semana ao Dr. Rui. Boa tarde, Mariana. Até para a semana. Uma boa tarde, um início de boa noite. E eu volto já a seguir com o Novo Notícias. Até já. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.